já vinha publicando para vocês que me acompanham, para estar vencendo esse medo, essa timidez e essa vontade que tem assim queimado no meu coração de contar a minha história, de como a H3G começou, como que nós iniciamos, o porquê desse nome e como que a gente chegou até aqui. Então, para vencer esse medo e essa timidez, eu busquei um versículo bíblico e eu queria compartilhar com você que está assistindo. Está lá em Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, foi sempre baseado na Bíblia que eu sigo adiante para todas as coisas que eu penso, que eu desejo, que eu almejo fazer. Eu sei que tudo que nasce no meu coração, primeiro nasceu no coração de Deus. Então é isso que eu tenho comigo, que o Senhor está sempre me guiando, me sustentando, me ajudando e me capacitando para todas as coisas. Então, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho dessa história, de como ela nasceu. 2015, na verdade, a marca nasceu no dia 12 de julho de 2015. Foi em meio a uma campanha na igreja que nós frequentávamos e era a campanha dos celeiros. E há alguns dias antes dessa campanha, eu e meu marido, a gente estava começando a fazer aromatizadores, né? Eu fui numa loja para comprar aromatizador e o rapaz me deu todas as dicas de onde eu comprava material, de como eu fazia as receitas, enfim. E aquilo me despertou, por que não fazer para vender, né? E aí nós começamos a fazer, estudar as químicas, as composições, comprar os materiais e começamos a fazer aromatizador e vender para fora. Mas para isso a gente precisava de uma marca. Foi quando veio essa campanha e nós decidimos que ali nós precisávamos de uma marca para colocar o nosso negócio adiante. E em meio a essa campanha, um dia nós chegamos da igreja em casa e o Marco foi desenhar. Vamos montar o nosso logo, a nossa marca. E ele começou a desenhar. E nesse desenho ele pensou em algo, desenhou, né? Porque assim, eu tenho 2 filhos e se chamam Heitor e Gabriel. E o Marco tem 2 filhas, né? A Gabriela e a Giovana. E pensando nos filhos, que a gente queria algo que fosse marcante pro resto da vida. E nada melhor do que os filhos, do que a herança do Senhor. Então ele desenhou H3G. H de Heitor e 3G de Gabriel, Gabriela e Giovana. Então, na verdade, a nossa marca, ela é composta pelos nossos filhos. Então, é algo que a gente não vai esquecer nunca, né? Só que a H3G, nesse momento, ela nasceu como H3G Aromatizadores. E no decorrer do percurso, ela foi H3G Perfumes, ela foi H3G Artesanatos, ela foi H3G de várias situações que eu sempre gostei muito de artesanato. Então ela foi H3G de várias situações, até chegar no ateliê H3G, né, que é hoje. Então a gente foi fazendo essas coisas e vendia, aí passava um tempo, não acabava. Enfim, como que nós chegamos na costura? Pandemia, acredito que muita gente se descobriu com dons, com, até questão de sobrevivência, as pessoas tinham que se virar nos 30 para poder ter o seu dinheiro, o seu ganha-pão. E não foi o meu caso, porque graças a Deus, é outra coisa assim que eu quero deixar marcante nesse vídeo. Eu tenho o meu trabalho profissional, que eu trabalho fora, eu não me dedico só para costura, então eu tenho o meu trabalho, já faz 8 anos e meio que eu estou nessa empresa, ela me reabriu as portas no momento que eu mais precisava, então é uma empresa que eu tenho assim eterna gratidão por trabalhar nesse lugar,
e eu procuro fazer o melhor e honrar, assim como ela honra os funcionários que ela tem, os colaboradores. Então, hoje a minha ocupação principal é o meu trabalho. Eu tenho horário para entrar, horário para sair, tenho os horários que eu cumpro com muito zelo, com muito amor e com muito respeito. Mas a costura, ela não deixou, né, de florescer. Então, a costura para mim hoje é um hobby, é algo que eu amo fazer. A minha avó lá atrás, quando eu era criança, ela tinha muita vontade que eu fosse costureira, porque ela era costureira. Mas quando eu ia na casa dela, eu só pensava em desregular a máquina dela. E quando eu voltava lá na semana seguinte, ela estava toda brava que eu não ia mais mexer na máquina, mas ela acabava deixando. Mas eu só pensava em bagunçar a máquina dela, não pensava em costurar. E aí veio a pandemia e eu decidi comprar uma máquina para fazer máscaras para nós lá de casa, né? Para mim, para meu marido, para meus filhos. E eu pedi uma máquina, compramos uma máquina, chegou, nossa, que alegria o dia que ela chegou. Mas eu comprei uma máquina portátil, veio com defeito, eu não sabia costurar, então não sabia se era a máquina que era o problema ou eu, né? Então, mas aí eu troquei, porque ela realmente veio com defeito e eu comprei uma máquina melhor. Hoje eu tenho uma Janome 2008 S e eu falo assim que ela é uma guerreira, porque o que ela já costurou, né, nesses 4 anos, ela é muito forte, uma máquina muito boa. E aí eu comecei a fazer máscaras para nós. E um dia na igreja, uma pessoa me perguntou onde que eu tinha comprado aquelas máscaras. E eu falei que eu tinha feito. E aí eu falei que eu ia fazer de presente para ela. Porque até então eu não vendia nada. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa, já fui lá costurar, fazer as máscaras dela. E eu fiz 3 máscaras, tirei uma foto e postei. E tava naquela situação de todo mundo comprar máscara e tal. E na mesma hora, foi instantâneo, assim, eu postar. E uma pessoa já me chamou que queria as máscaras. Eu não sabia pôr preço, eu não sabia... a intenção não era vender, eu queria só publicar aquilo que eu tinha feito. E eu acabei colocando o preço e fazendo e vendendo para essa moça. Na época eu coloquei 3 máscaras por 10. Costurei muitas máscaras, muitas. Tive um pedido grande de máscaras com uma pessoa que tinha uma indústria, um pedido de 300 máscaras. Então era assim, máscara atrás de máscara. Isso trabalhando fora, costurava de noite, a hora que eu chegava do serviço até uns meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias. E eu não tinha cansaço, porque aquilo era um prazer, era prazeroso costurar. E aí foi crescendo. Eu fui tendo vontade de costurar outras peças, fui assistindo vídeos. Eu tenho 2 pessoas, 2 artesãs que eu sigo, né? A Luan Garten e a Dani Delinsky. Eu sigo essas 2 pessoas e eu me inspiro nelas, nas peças delas, no ensinamento delas. É através do ensinamento delas que eu cheguei até aqui, né? É lógico que com a capacidade de Deus me capacitando, o poder de Deus me capacitando, mas a inspiração veio através do ensinamento delas. E assim foi, eu fui costurando uma peça, fui costurando outra, as pessoas viam eu postar as peças e pediam outros modelos. André, você faz isso, você faz aquilo, né? Mandava foto e aí eu tinha que correr atrás e assistir vídeo para aprender. Era assim, uma eternidade para fazer uma peça, né? Porque eu assistia, aí eu escrevia, aí eu cortava, e aí eu, na hora de fazer, eu ia assistindo o vídeo, pausando, assistindo e pausando. Então, assim, uma peça demorava horas para ser feita, mas assim eu fui aprendendo. Fui pegando algumas técnicas, tentando inventar, né? Aí nessa de inventar não dá certo, né? Mas assim foi indo, foi crescendo, o mix de produtos foi aumentando, coisas que eu nem imaginava fazer, né? Eu já estava fazendo ali o porta-celular, bolsa, necessaire, até propés de pé, né? Para a clínica, para a cirúrgica, eu cheguei a fazer.
Então era algo assim muito gostoso, porque as pessoas confiavam, viam o meu trabalho e confiavam que eu poderia estar fazendo algo diferente para elas. Foi assim, né? Assim que a costura nasceu e ela começou a se destacar, até que em 2020, 2021 foi assim maravilhoso para a criação dessas peças, né? Para mim me aperfeiçoar na costura. Nós tivemos em meados de 2021 a criação da etiqueta, né? Porque a marca, as peças produzidas, elas tinham que ter a etiqueta delas. Então ali eu comprei uma etiqueta pronta, né? Já com o nome Ateliê H3G, e era uma etiqueta bandeirinha. E no decorrer do processo, quando eu comecei a fazer, né, o sintético, já esse ano, eu precisava de uma etiqueta mais requintada, né, mais visualmente, né, mais bonita. E aí nós pedimos a etiqueta de metal, né? Então hoje nós temos a etiqueta de metal, e também nós temos a etiqueta, né, colada na peça, que é uma etiqueta diferencial, que está até com by Andrea Dornelas, né? É uma etiqueta mais fina, então elas não têm nem o telefone, né? E aí essa etiqueta é a bandeirinha, a etiqueta inicial, que tem o meu telefone, o meu nome atrás, né? Então essas foram as 3 etiquetas até agora, criadas por nós. E só que chegou 2022, eu fui fazer um curso à noite, teológico, e era um sonho também que eu tinha, e eu precisei parar a costura, né? Porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, e aí eu não tinha tempo mais para costura, né? Fazia algumas pecinhas que às vezes alguém me pedia, mas eu não pegava mais o compromisso, né? Porque eu tinha que cumprir o prazo, mas eu também tinha a minha família para dar atenção, os meus filhos, o meu marido, então eu tinha que cuidar um pouquinho também da família, né? Então, por isso que 2022 eu não estava mais costurando. Era provisório, mas ali eu dei uma pausa. Só que em meados de 2022, em julho, né, propriamente dito, nós mudamos, porque onde nós morávamos eu tinha um ateliê montado, né? Eu tinha um espaço só do ateliê, do jeitinho que eu quis, a gente foi montando aos poucos, e eu tinha um espaço onde cada coisinha tinha o seu lugar. E nós mudamos em 2022 para uma casa, e essa casa não tinha mais o espaço, né? Mas nós estávamos em 2022 e eu estava estudando, então não estava mesmo costurando. 2023 veio, mas eu não tinha mais o espaço, né? Aquele espaço onde estava tudo montadinho, cada coisa no seu lugar. Não, era cada coisa num lugar, né? Não tinha mais aquela organização que eu gosto de ter, né? De saber aonde está tudo, tudo fácil à mão ali. Eu não tinha mais isso, e isso foi me frustrando, porque eu queria fazer, mas em meio à desorganização eu não conseguia produzir, né? E isso passou 2023 todo, eu querendo voltar, mas não tendo um espaço. Mas no começo de 2024, no começo desse ano, eu falei pro meu marido que a gente precisava montar o nosso cantinho de novo, do ateliê. E aí nós conseguimos fazer uma adequação na sala mesmo, na sala de casa, e a gente foi adequando e foi colocando as pecinhas no lugar de novo, mas de novo veio aquele medo, né? Será que eu consigo fazer de novo? Será que eu consigo resgatar aquelas clientes que compravam lá atrás, né? Então veio aquele receio de novo, mas de novo eu coloquei nas mãos de Deus e eu pedi para Deus, para que Ele me desse uma resposta, se era realmente para mim começar a publicar, né, como eu fazia antes, ou se era para mim só ficar naquele trabalho, né, caseiro,
que eu já estava fazendo. E aí, em abril de 2024, a minha pastora, Eliana, ela tinha ido viajar em março e ela trouxe uma lembrancinha para mim da viagem que eles fizeram. E ela demorou dias para me entregar. Ela sempre falava para mim, né, André, eu preciso te dar lembrancinha. E aquilo foi passando, né, e até que um dia ela entregou. E nesse mesmo período eu falando com Deus, né, que eu queria uma resposta, se era para mim voltar a costurar mesmo ou não, ou isso era uma vontade da minha cabeça. E aí ela, um dia após o culto, ela me entregou a lembrancinha, né? E aí quando eu entrei no carro, que eu tirei a lembrancinha da sacola, era uma caixinha de madeira e estava escrito em cima costuras. Tinha uns desenhos de costura. Aquilo assim, o meu coração se encheu, sabe? Porque eu pude ver o detalhe de Deus, né? Ela demorou tanto para me entregar e quando ela entregou, que foi no momento certo, veio aquela resposta pro meu coração, direto de Deus. Então eu entendi que era para mim sim voltar a costurar, que era para mim sim voltar a investir, voltar a fazer as minhas coisas, né? E assim eu fiz. Comecei de novo a assistir os vídeos, comecei de novo a querer produzir e fui voltando até que um dia eu decidi fazer algumas peças no sintético. Eu tinha muito medo porque eu achava que a máquina não ia costurar o sintético, né? A minha máquina é doméstica, simples, né? A gente vê tantas máquinas modernas, mas a minha máquina é uma máquina doméstica, mas eu comprei o sintético mesmo assim para testar. E ficou maravilhoso e eu amei trabalhar com sintético. E eu falava pro meu marido, não quero mais tecido. Não, mas eu ainda faço as peças de tecido, mas o meu mix hoje tem aumentado muito com o sintético. O diferencial, né, tá aqui até um kit que eu fiz ontem. E o diferencial das minhas peças é que eu tenho trabalhado com o sintético por fora e o impermeável por dentro. Então, assim, são peças que a pessoa pode usar para piscina, para praia, térmicas, né? Essa mesmo é uma bolsa impermeável dentro, mas também térmica. Então, tem esse diferencial, né? Até o estojo eu fiz com a parte térmica, porque se você manchar de canetinha, né, alguma coisa cair, cola, é muito fácil a limpeza, a manutenção dela. Ela tá sempre, né, uma peça mais impecável, assim. Então, é o diferencial das minhas peças. Eu tenho avançado nisso, nessa área do sintético, mas também costurando o tecido. E tudo isso graças a você, que é cliente, que é amiga, né, que confia no meu trabalho, que aposta que eu consigo fazer sempre mais, né, que tá sempre ali elogiando, que tá sempre me incentivando. Esse vídeo mesmo eu não posso deixar de citar, né, que nós temos uma irmã na igreja, ela se chama Emília, e eu via, né, as postagens da Emília, os vídeos da Emília, nossa, como ela é descolada. E um dia, conversando com ela, ela falou, não, mas eu sou super tímida. Eu falei, tímida? Meu Deus! Né? E eu falei, eu morro de medo, morro de vergonha de fazer. Ela falou, não, você vai conseguir. Eu falei, amém, amém. Eu tomei posse daquela palavra dela. E então eu não podia deixar de citar a Emília, que também me encorajou para que eu fizesse esse vídeo, para que eu fizesse esse material, para estar divulgando para vocês conhecerem desde o início, desde quando começou, né, a H3G, que agora vocês sabem que é a marca dos nossos filhos, né, e inclusive desenho, cor, tudo foi escolhido por eles no dia, né, eles que participaram de tudo. Então é isso, sim, eu só tenho a agradecer
a todos que confiam no meu trabalho e que me incentivam, né? A minha pastora, que foi assim um ponto, né, focal assim nessa volta, né, à costura. E eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês que estão comigo, que eu sei que eu posso contar com cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e vamos seguir, porque agora vai ser as postagens e coisas novas virão por aí. Eu vou contar. Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Eu comprei uma bordadeira, então em breve a gente vai estar fazendo as peças personalizadas, bordando versículos, bordando nomes, né? Então encomendas para casamento, para aniversários. Então eu pretendo assim crescer nessa parte, né, de bordados, que é algo também que eu sempre gostei, mas eu bordava o ponto cruz. Então quando alguém me pedia algo bordado, era no ponto cruz que eu fazia, mas agora vai estar chegando por aí a máquina bordadeira, que vai bordar direto no tecido, direto no sintético e da forma que vocês quiserem. Os enxovais de bebê, tem bebê chegando por aí, não é meu, mas tem alguns bebês chegando por aí, de conhecidos, né, de amigos. Então é isso aí. Eu me despeço aqui e com o coração cheio de gratidão e de amor. E à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, e eu sei que vocês vão estar sempre me incentivando. Um beijo, fiquem com Deus.